Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Pessoal, nós hoje vamos iniciar uma série de vídeos da leitura de um livro chamado A Conspiração Gênesis 6. Esse livro ele só tem na versão em inglês, tá? Ele ainda não foi traduzido para a versão portuguesa. Mas do que esse livro trata? Ele trata sobre a origem, né, das conspirações, das sociedades secretas que nós vemos hoje, né? Não tão secretas assim, né? Porque algumas são já conhecidas há muitos anos, né? Só que o que é feita dentro dessas sociedades secretas, aí sim, são ocultas, principalmente tanto para nós, né, como para outras pessoas também, né? E esse livro, ele trata sobre lá do início, né, da queda, vai tratando sobre toda a história bíblica, englobando outras religiões também no meio. E é um livro incrível, né? Se você já ouviu falar nesse livro, espero que você curta aí o que vai ser falado narrado nesse livro, né? E desde já eu te peço, sim, um pouco de compreensão, né? Porque é uma tradução do inglês para o português, pode ser que no meio dessa narração tenha algumas falhas, né? Mas espero que você curta e goste do que vai ser falado aqui, tá bom? Vamos lá, vamos comigo, vamos acompanhar aí. A Conspiração Gênesis 6. Como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Prefácio. O que você faria se descobrisse o fim dos tempos e que o anticristo estivesse, de alguma forma, interconectado com gigantes? Modernas teorias das conspirações alienígenas, vampiros, sociedades secretas e fadas. O que você faria se soubesse que refugiados de um outro apocalipse devidamente codificaram avisos terríveis em testemunhos mundiais, preservando-os para uma geração específica? Essa geração sobre uma conspiração antiga e contínua para escravizar a humanidade. Você simplesmente iria embora? Sério? Você realmente contaria a alguém? Ou você desconsideraria os ataques pessoais que certamente seguiriam a exposição de tais descobertas controversas? Minha busca espiritual foi análoga à minha motivação para escrever este livro. Persegui minhas crenças com toda a energia contínua em meu espírito, embora às vezes tenha abandonado a busca com tanta frieza que me perguntei se ela alguma vez havia permeado minha consciência. E ainda assim, eu voltei sem perceber por que ou como. É semelhante a uma voz assombrosa sussurrando no deserto, chegando cada vez mais perto, mas continuamente me evitando até que a confusão se instale mais uma vez. Bem, quando eu não posso mais ouvir o chamado, mais uma vez permeia a escuridão, me puxando de volta. Essa jornada de 30 anos me ensinou que, se não fosse um cristão contrário, essa composição não teria sido iniciada, concluída ou publicada. Francamente, os mistérios contidos nas Escrituras e em outras fontes antigas não coexistem pastoralmente com a ciência secular contemporânea. Durante essa época de supressão da fé pela razão, nem esses mistérios pastoralmente coexistem com o dogma do status quo oferecido pela maioria das religiões monoteístas. Infelizmente, a maior parte do monoteísmo ignora a mensagem do Messias. Para defender resolutamente a verdade e graça, não importa os tempos ou as implicações. Consequentemente, essa busca inquietante irá teletransportá-lo para um lugar desconhecido, enredado em algum lugar entre a fé e a razão. Essa busca desafiará suas percepções do que você pensava que a Bíblia dizia, bem como transformará a sua visão atual do mundo ditada pelo secularismo moderno. Essa busca apresenta questões inquietantes, expondo conclusões
dissonantes sobre as Escrituras. E o dogma secular atualmente aceito da antiguidade, a pré-história, está submersa em águas nebulosas. Um enigma enervante para os historiadores que exigem referências científicas sustentadas por evidências e corroboração arqueológica. Mas se dissiparmos a névoa confusa, surge a clareza sobre a primeira história escrita, revelando a redundância aqui, né? Revelando relações e instruções-chave para esta geração. Vamos reexaminar Gênesis, o equilíbrio da Bíblia e outras escrituras como se estivessem acabado de ser descobertas, transformando noções ilógicas e preconcebidas sobre a criação e as épocas antigas e revelando imperativos históricos que se propagarão através das gerações. O leitor aprenderá o que aconteceu e o que está acontecendo e o que deve acontecer. Portanto, eu o exorto a manter uma Bíblia e as notas de rodapé ao seu alcance para validar com exatidão e o contexto da vasta quantidade de escritura aplicado nesta obra, que é colocado ao lado de volumes de testemunhos seculares e politeístas. Um historiador e filósofo grego, Plutarco, por volta de 46 a 125 depois de Cristo, empregou mais de 250 obras de outros autores antigos, muitos dos quais se perderam na história. Em uma busca para registrar a história antiga, como foi vista a partir do seu marco na história. Plutarco escreveu sobre as dificuldades além de um certo ponto histórico antigo e de selecionar um local de base segura, onde a razão seja capaz de continuar o caminho de volta à história real. Além disso, há nada além de prodígios e ficções. Os únicos habitantes são os poetas e inventores de fábulas. Não há crédito ou certeza mais longe. As escrituras serão nosso alicerce histórico para certeza e credibilidade, pois assim como C.S. Lewis observou que, quaisquer que sejam os evangelhos, eles claramente não são lendas. E na opinião desse escritor, eles são uma história monoteísta precisa. Com isso em mente, entenda que a maioria dos princípios bíblicos, eventualmente e sem explicação, retorna ao início. Gênesis cultivou metodicamente o solo para o equilíbrio da Bíblia e da humanidade, semeando as sementes para muitas doutrinas e tramas cultivados em toda a Escritura. Uma vez que as tramas e doutrinas estão totalmente desenvolvidas, alguém se encontra inexplicavelmente voltando ao Gênesis para compreender totalmente os insights, revisando os pontos conhecidos e incompreendidos agrários do Gênesis. Este livro começa em Gênesis e termina em Gênesis. Gênesis é a pedra angular e a pedra de roseta das Escrituras, decodificando a verdadeira história da humanidade, nosso futuro e essa busca. Nesse espírito, então, a Bíblia deve ser vista como uma história confiável e precisa do crente, mas não um documento projetado para atender aos padrões seculares atuais para história ou pesquisa arqueológica. Deus não pretendia que a Escritura fosse uma enciclopédia, nem pretendia que fosse um manual clínico, histórico e científico. Além disso, as Escrituras frustram a necessidade da ciência de provar visíveis e inegáveis completas com pontos de referências corroborantes. Por outro lado, Deus projetou as Escrituras para conter a história do Deus de um povo, uma religião e as tribulações de sua santa aliança. A Escritura foi escrita para nutrir a fé, não a razão. É através dessas lentes que devemos lê-lo. Assim como foi escrito em um sentido literal para os crentes fiéis, não através das lentes de ímpios, cínicos, seculares ou revisionistas místicos interpretativos. Vamos convocar o historiador Josefo, que é o Flávio Josefo, e as lendas da maçonaria de Albert Mackey para investigar os mistérios da pré-história. Vamos colocá-los ao lado de vários evangelhos gnósticos, incluindo a Bíblia Nagab Hammadi.
biblioteca Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto e uma série de historiadores, autores e clérigos, incluindo uma ampla gama de lendas mitológicas e literaturas religiosas de todo o mundo, elaboradas para um plano de fundo anedótico. Todos transmitem testemunhos importantes, redefinindo civilizações antigas de outras formas inexplicáveis. Suas religiões mal interpretadas e seus enigmas descendentes, na verdade, como C.S. Lewis observou certa vez, o mito aponta para a realidade. Consequentemente, frequentemente consultaremos Enoque. Suas visões foram registradas em vários evangelhos gnósticos, ao lado do famoso livro de Enoque, descoberto na Etiópia em 1785 e copiado por famosos maçons chamados James Bruce, desta e de outras fontes gnósticas. Bruce produziu o Codex Brucianus, um dos poucos livros de referências gnósticos até a descoberta de Nag Hammadi. Bruce era um descendente direto da famosa figura histórica Robert T. Bruce, bem como os descendentes de uma obscura ordem de sacerdotes judaicos da época de Jesus, os essênios. Os textos de Nag Hammadi foram descobertos no Egito em 1945 e datam de 290 a 346 d.C. A biblioteca Nag Hammadi foi composta, enquanto a Igreja Católica Romana purgava os movimentos gnósticos heréticos. O propósito da biblioteca era passar para gerações futuras o conhecimento para liberar os humanos de uma escravidão terrena por meio de do culto do conhecimento. Portanto, o Tratado Tríplice se refere à organização, uma organização secreta e misteriosa que luta contra as forças das trevas, a ignorância, enquanto preserva o conhecimento antigo e constrói monumentos impressionantes para representar lugares espirituais. Temas que dominam esta composição. Lembre-se sempre de que por trás da porta espessa de aço da história superficial ensinada pela elite educada, dorme uma versão obscura que elucida os eventos enigmáticos da história. Lamentavelmente, há uma segunda história, sombria, escondida da vista do público, uma saga chocante de sociedades secretas, civilizações perdidas, eventos inexplicáveis e uma mão oculta inexplicada na história. Citações não identificadas de figuras famosas da história e da Bíblia, referenciadas em Esdras, Judas e 1 Pedro e 2 Pedro, sugerem que nem toda a literatura enoquiana foi descoberta. O catolicismo romano inicialmente atribuiu o livro de Enoque entre os apócrifos do Antigo Testamento e foi excluído mais tarde no cânon oficial da Bíblia. Embora seja apreciado como texto sagrado em alguns círculos apócrifo, refere-se a 14 livros incluídos na Septuaginta, mas excluídos do Antigo Testamento. A Good News Bibles descreve os apócrifos como os evangelhos de autoridade desconhecida ou duvidosa. No entanto, Tertuliano defendeu a autenticidade e o caráter sagrado dos evangelhos enoquianos, enquanto Clemente de Alexandria frequentemente citava diretamente deles. Alguns concluem que a literatura de Enoque fazia parte da hagiografia dos 70 rolos referenciadas em Esdras, mas não incluída no cânon palestino final. Hagiografia é o nome, né? Que significa escritos sagrados. Era uma terceira divisão do Antigo Testamento hebraico chamado Os Escritos, mas não era arbitrária, que não foi aceita como apropriada. Alguns estudiosos acreditam que as escrituras enoquianas foram fragmentados de um livro perdido muito anterior, o livro de Noé. Acreditava-se que, ainda que as escrituras enoquianas se baseassem em outros livros perdidos que originalmente contavam a história do Gênesis, como o livro das guerras de Yahvé, o livro de Jasher, o Teledote de Adão e o Teledote de Noé.
Alguns acreditam que Judas se refere ao livro de Enoque quando ele cita a profecia de Enoque. Alguém ainda quer saber que percepções os cristãos poderiam tirar do Targum ou dos Posherim se fossem empregados como comentários para ajudar a elucidar a Torá. Ao lado de outras escrituras não canônicas e apócrifas, como o Apocalipse de Baruch, o livro de Jonas, a vida de Adão e Eva, a Assunção de Isaías e a Assunção de Moisés, estudados pelos sacerdotes do Segundo Templo, que incluía o contencioso Joséfo, Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo, historiador indispensável, registrou a história judaica para os romanos, na época da diáspora e das guerras judaicas, para que a história israelita não se perdesse para sempre. Joséfo foi um pacifista judeu reformado do primeiro século, que nasceu na era do nascimento do cristianismo e morreu durante a perseguição da igreja primitiva. Após a destruição de Jerusalém, ele foi testemunho ocular dos tempos de Jesus, referindo-se a Jesus 2 vezes em seus escritos, observando que Jesus foi chamado e era o Cristo, cumprindo as palavras dos profetas. Joséfo registrou que Jesus era um homem sábio, se fosse lícito chamá-lo de homem, um professor para as pessoas que aceitam a verdade, aquele que atraiu um grande número de convertidos judeus, e um homem que fez obras maravilhosas, que foi então condenado à morte na cruz por Pilatos e pelos anciãos judeus. Jesus, né? Joséfo era nobre da velha aristocracia, descendente do primeiro das 24 linhagens de sacerdotes gerados por Arão e Moisés, um descendente dos Macabeus, por parte de mãe, e um sacerdote de alta posição no templo de Jerusalém. Ele passou 3 dos seus anos mais impressionáveis entre os essênios e então se converteu de volta à seita dos fariseus. O tempo todo estudando a seita dos saduceus. Na revolta judaica de 66, Joséfo comandou um bando de zelotes irados, entrincheirados em uma fortaleza, que resistiram ao cerco romano por 47 dias. Ele profetizou que seu captor, Vespasiano, se tornaria imperador de Roma e foi liberto quando a profecia foi cumprida. Joséfo então viajou para Roma, onde recebeu cidadania romana, um apartamento na antiga mansão de Vespasiano e uma pensão anual para financiar seus empreendimentos literários. Joséfo cultivou relacionamentos fortes com a família imperial flaviana, então bem como os próximos 2 imperadores flavianos, Tito e Domiciano. Além disso, a história maçônica fundamental para a investigação, especificamente a história primitiva escrita por Albert Mackey, que foi escrita em 1807, que viveu de 1807 a 1881. O nome do livro é História da Maçonaria. Ele passou o último ano de sua vida como secretário-geral do Conselho Supremo do 33º grau. Mackey era médico, escritor, editor, professor e autor. Ele escreveu muitos livros sobre sua ordem obscura. Seus livros são considerados os trabalhos mais autorizados e definitivos sobre a maçonaria. A maçonaria tem em suas raízes informações outrora secretas consideradas mais antigas que o Novo Testamento. Seus rituais misteriosos contêm referências intrigantes à enchente, ao dilúvio, né? Colocando importância inexplicável nas realizações antediluvianas de ordem obscura. Consequentemente, a maioria das lendas da arte começa com um dos descendentes obscuros sobre as 7 artes e ciências liberais. A maçonaria, então, está inexplicavelmente conectada a eventos antediluvianos e pós-diluvianos, ocultos e importantes. É uma organização construída sobre as fundações das guildas de maçonarias europeias mais antigas. A Irmandade dos Construtores, maçonaria operativa. Os maçons modernos se divorciaram das tradições operárias e passaram a ser conhecidos como os maçons especulativos.
Com o fechamento do século XVI, um número crescente de aristocratas juntou-se às fraternidades, o que acabou transformando a união das guildas comerciais em uma fraternidade filosófica que nós temos hoje, né? Em 1721, a grande loja inglesa criou uma constituição maçônica. Pediu ao Dr. Anderson, um pregador escocês, que examinasse manuscritos antigos para autorizá-los para um manual de instrução em 1727. O tratado publicado de Anderson foi reconhecido como The Ancient Charles e The Books of Constitutions e se tornou o documento mais significativo da maçonaria. Ainda é utilizado em todo o mundo, ainda hoje. A Constituição de Anderson, então, aboliu qualquer referência à Santíssima Trindade. Além disso, exigiu uma promessa de devoção de todos os iniciados ao Deus Supremo da maçonaria, né? Que é o Gadu, grande arquiteto do universo. E para quem não sabe, aqui não está escrito, mas também um dos deuses da maçonaria, o principal é o Jabulon, tá? Tem um vídeo no canal sobre isso. Se quiser pesquisar, só olhar para baixo aí. Tudo isso levou a uma réplica muito assustadora da Igreja Romana, resultando em uma bula papal em 1738 d.C., pelo Papa Clemente XII, excomungando qualquer católico que fosse maçom. Em 1884 d.C., o Papa Leão XII rotulou a maçonaria de satânica em seu edital Encyclical Romanum Genus. Em 1917, o Código de Direito Canônico da Igreja Romana declarou a filiação maçônica punível com excomungação automática, mas em 1983, a maçonaria havia desaparecido das listas de sociedades secretas proibidas. No entanto, o Papa Bento XVI declarou que os maçons vivem em estado de pecado grave e estão proibidos de tomar a comunhão. A maçonaria e o cristianismo não coexistem pastoralmente. Essa realidade é outro tema elementar que domina este livro. Da série de autores contemporâneos que emprego nesse trabalho, Lawrence Jardineiro se destaca. Gardner foi o último mestre maçom da Grande Loja Unida da Inglaterra por 20 anos. Ele também ocupou uma infinidade de outras posições e títulos distintos. Ele foi um notável prior dos sagrados membros da Igreja Celta de Santa Colúmbia, prior dos Cavaleiros Templários e Sir Antônio de Santo Antônio, e internacionalmente reconhecido como um genealogista soberano e cavaleiresco. Gardner foi distinguido como cavaleiro Lambrand de Santa Germânia e foi o ágio presidencial do Conselho Europeu de Príncipes, ao mesmo tempo que foi formalmente reconhecido como pertencente à guarda doméstica nobre da Casa Real de Stuart, fundada em Santa Germânia. Gardner foi nomeado historiógrafo jacobita royal, membro da Sociedade de Antiguidades da Escócia e membro profissional do Instituto de nanotecnologia. Além de tudo isso, Gardner foi ágido do Grande Protetorado da Corte Imperial do Dragão em 1408. Suas posições e títulos sublinham a relevância e validade de seu testemunho chocante, que se tornará evidente à medida que esse trabalho se desenrola. Esse livro é uma investigação conectada aos pontos de 6.000 anos, começando com Adão. Teólogos e acadêmicos modernos examinam algumas das anomalias cobertas nessa investigação, mas deixaram alguns outros mistérios para a imaginação dos crentes, ou os ignoram completamente por causa das implicações extraordinárias que o reconhecimento traria. O catolicismo coletou muito desses conhecimentos misteriosos por quase 2.000 anos, armazenando em um depósito protegido dentro dos limites seguros do Vaticano. Muitos acreditam que o Vaticano guarda a maior biblioteca do mundo sobre o ocultismo, uma biblioteca que rivaliza com a própria loja maçônica.
Com isso em mente, este entendimento não foge da crítica secular, mística ou cristã. Ele apresentará as escrituras literalmente. Este é, na verdade, o cisma bíblico milenar entre a tradução literal adotada por Judá e Israel, a igreja primitiva de Jerusalém, a igreja romana, os muçulmanos e a aplicação bíblica interpretativa adotada por místicos, gnósticos e fascistas islâmicos desonestos, que tem sido parte do fogo sedicioso da conspiração contemporânea de Gênesis 6. Esta busca se constatará com um mundo cínico, secular e luminoso, argumentando de uma perspectiva literal e escriturística da ortodoxia cristã, judaica e muçulmana. Embora empregue um vasto volume de apoio místico e secular para o avanço da busca, em suma, este livro é apenas sobre a verdade literal como era. O enigma Nephilim de Gênesis 6 é uma narrativa curta, incluída sem explicação com a narrativa do dilúvio, sem mencionar que os Néfilins foram registrados em muitos livros antigos do Antigo Testamento, como Êxodo, Números, Josué, Eclesiásticos, né? E 1 Crônicas, Salmos e os Apócrifos também. Os Néfilins são cruciais para a compreensão das profecias do Anticristo e dos últimos dias. E ainda que realmente sabe quem são esses Néfilins, ou que eram, que imperativos e avisos essa geração deve disseminar sobre desse misterioso e obscuro, né? Desse mistério e sobre oculto. E como os Néfilins se relacionam com alienígenas, fadas, vampiros, sociedades secretas e a nova ordem mundial ou o governo mundial? Responderemos a essas perguntas e muito mais à medida que nos aprofundamos em diversas escrituras para examinar a conspiração do Gênesis 6. As evidências serão apresentadas apoiando minha alegação de que há uma conspiração contínua de 6.000 anos atrás por anjos das trevas, sociedades secretas e os descendentes do Néfilins, que está empenhada em escravizar a humanidade sob o governo opressor e hostil a Deus. Finaliza aqui. Bom, eu gostaria só de deixar uma observação. Muitas coisas que a gente vai ler nesse livro, eu não concordo, tá? Com as coisas que fogem algumas fogem da minha compreensão e outras eu discordo, tá? Mas vamos ler juntos, né? Se você tá gostando, for gostar dessa série, se você curte aí o vídeo, né? Compartilha e se inscreva no canal, tá bom? E até o próximo vídeo, que será o capítulo 1. Valeu, até mais, tchau.